as vereadoras, senhoras e senhores da assistência, imprensa, servidores desta casa. Havendo o número legal de vereadores, eu declaro aberta a sessão ordinária número 137 do primeiro período legislativo da segunda sessão legislativa da 18ª Câmara de Vereadores de Concórdia. Solicito ao secretário que faça a leitura da ata da sessão ordinária anterior. Ata da reunião ordinária do dia 21 do mês de julho de 2014. Às 18 horas do dia 21 de julho de 2014, tendo como local a Câmara Municipal de Vereadores, nesta cidade de Concórdia, estado de Santa Catarina, compareceram os vereadores para a realização de mais uma reunião ordinária. Verificado o quórum e havendo um lugar de vereadores presentes, o presidente declarou aberta a reunião. Ata da reunião anterior. Lida e aprovada a ata da reunião ordinária realizada no último dia 10. Matéria do expediente. Lidas as correspondências recebidas. Leitura dos pareceres das comissões permanentes de autoria do Poder Executivo, projeto de lei 57/2014 e projeto de lei 58/2014, ambos com seus pareceres favoráveis. Substitutivos recebidos de autoria do Poder Executivo, projeto de lei complementar substitutivo 12/2014. Projetos recebidos de autoria do Poder Executivo, projeto de lei 62 e 64/2014. Proposições recebidas de autoria do vereador Edilson Massoco, pedido de informação 44/2014. De autoria do vereador Fábio Luiz Ferri, requerimento 69/2014. De autoria dos vereadores Artemio Ortigari e Marilene Fiametti Tuani, requerimento 70/2014. De autoria do vereador Vilmar Comaceto, requerimento 71/2014. De autoria dos vereadores Artemio Ortigari e Marilene Fiametti Tuani, indicação 212/2014. De autoria do vereador Edilson Massoco, indicações 213 e 214/2014. De autoria da vereadora Margarete Poleto Dalla Costa, indicação 215/2014. Deliberação das proposições. De autoria do vereador Edilson Massoco, pedido de informação 44/2014. Aprovado por unanimidade de votos. De autoria do vereador Fábio Luiz Ferri, requerimento 69/2014. Em discussão, usou a palavra o autor da proposição. Em votação, foi aprovado por unanimidade de votos. De autoria dos vereadores Artemio Ortigari e Marilene Stuani, requerimento 70 e indicação 212/2014. Em discussão, usou a palavra o vereador Artemio Ortigara. Em votação, foi aprovado por unanimidade de votos. De autoria do vereador Vilmar Comaceto, o requerimento 71/2014. Em discussão, usaram as palavras dos vereadores Vilmar Comaceto e Rogério Pacheco. Em votação, foi aprovado por unanimidade de votos. De autoria do vereador Edilson Massoco, indicações 213 e 214/2014. Em discussão, usaram a palavra os vereadores Edilson Massoco e Marilene Stuani. Em votação, foram aprovadas por unanimidade de votos. De autoria da vereadora Margarete Poleto Dalla Costa, indicação 215/2014. Em discussão, usaram a palavra a vereadora Margarete Dalla Costa e o vereador Evandro Pegoraro. Em votação, foi aprovado por unanimidade de votos. Pequeno expediente. Houve os pronunciamentos dos vereadores Edilson Massoco, Artemio Ortigara e Arlan Gugliani. Ordem do dia. Primeira discussão e votação de autoria do vereador Vilmar Comaceto, projeto de lei substitutivo 8/2014. Em discussão, usou a palavra o autor da proposição. Em votação, foi aprovado por unanimidade de votos. Grande expediente. Ninguém desejando se pronunciar, esgotada a pauta. O presidente agradeceu a presença de todos e convocou os vereadores para a próxima reunião ordinária, no dia 22 de julho, às 18 horas, neste mesmo local. E declarou encerrada a reunião. Para constar, mandou que lavasse a presente ata, que após lida aprovada, será assinada por quem de direito. Está em discussão e votação a ata da sessão ordinária anterior. Como não há nenhum vereador que queira se manifestar, coloque em votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. A ata da sessão ordinária anterior está aprovada. Solicito ao secretário que faça a leitura das correspondências dos projetos recebidos da matéria de expediente. Convite, através de ofício 145/2014, da Universidade do Contestado, assinado pela sua reitora, Solange Sprande da Silva, convidando então a todos para a palestra que irá acontecer no próximo dia 31 de julho, com a juíza doutora Sônia Moroso Teres. Essa atividade vai acontecer, então, na própria Universidade do Contestado. Também um ofício, esse que vem da UVESC, onde vai acontecer na cidade de Itá, nos dias 28 e 29 de agosto, o Seminário Estadual de Vereadores, em anexo, então, à programação oficial do evento. Também um ofício do Senado Federal, este datado de 1º de julho, com informações referentes à moção 9/2014,
aprovada nesta Casa Legislativa. Da mesma forma, do Senado Federal, datada do dia 24 de junho, ofício cujo informações da moção 7/2014, também aprovada em plenário. À disposição já dos senhores vereadores, informações referentes ao pedido de informação 35 até o número 40 de 2014, assinado pelo prefeito João Girardi, aprovado nesta Casa Legislativa. Leitura de pareceres. Projeto de Lei 59/2014 do Poder Executivo, que autoriza o município a adquirir área de terras, com o parecer favorável à sua tramitação da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, e também com pareceres favoráveis às comissões de Economia, Finanças, Orçamento e Tomada de Contas, e também da Comissão de Habitação, Obras, Urbanização, Transportes e Serviços Públicos. O projeto de lei 63/2014, de autoria da vereadora Margarete Poleto Dalla Costa, que denomina a praça pública do bairro Floresta de Praça Hubertina Biasus, com o parecer favorável à sua tramitação da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação, e parecer favorável da Comissão de Urbanização, Transportes, Habitação, Obras e Serviços Públicos. Projetos recebidos. Projeto de Lei 65/2014 do Poder Executivo autoriza o reconhecimento do déficit atuarial junto ao Instituto de Previdência Social, Servidores Públicos do Município e PRECOM. Projeto de Lei 66/2014, de autoria da vereadora Margarete Poleto Dalla Costa, denomina a praça pública do bairro Santa Cruz de Praça Nelda Patzlaff. Projeto de Lei 67/2014, de autoria da vereadora Margarete Poleto Dalla Costa, denomina via pública do loteamento São Francisco do bairro Floresta de Rua Álamos. Proposições recebidas. Pedido de informação 45/2014, de autoria do vereador Artemio Ortigara, solicita informar se o distrito do Presidente Kennedy foi objeto de análise de regularização fundiária nos moldes da Lei Complementar número 462, de 18 de agosto de 2006. Pedido de informação 46/2014, de autoria dos vereadores Edilson Massoco e Marilane Stuani, solicita informações sobre os critérios utilizados pela Comissão para avaliação da área de terra, a qual estão sendo adquiridas pelo município no conforme o projeto de lei 59/2014. Pedido de informação 47/2014, de autoria do vereador Edilson Massoco e Marilane Stuani, solicita informações sobre os critérios utilizados pela Comissão para avaliação da área de terra que foi adquirida para a implantação da Universidade Federal da Fronteira Sul. Indicação 216/2014, de autoria do vereador Edilson Massoco, sugere que seja feita a reabertura do trecho compreendido entre a estrada principal de Barra Seca até a empresa LG Indústrias de Pallets. Indicação 217/2014, de autoria do vereador Aranguliani, sugere que sejam contactados com o órgão competente a fim de implantar no município o projeto Biblioteca na Praça. Indicação 218/2014, de autoria do vereador Fábio Luiz Ferri, sugere que sejam instaladas placas de identificação nas ruas, bem como na pintura de faixas e pedestres no loteamento Freirense 2. Indicação 219/2014, do vereador Evandro Pegoraro, sugere que sejam contactados com o órgão competente para que realize a manutenção do abrigo de passageiros, localizado na rua Rio Grande do Sul, nas proximidades da residência número 351. Passamos para a deliberação das proposições. De autoria do vereador Artemio Ortigara, pedido de informação 45/2014. Está em discussão e votação o pedido de informação 45 da autoria do vereador Artemio Ortigara. Com a palavra o proponente. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, pessoas da assistência, da imprensa, pessoas que nos acompanham pela internet também nesse momento. Mas, senhor presidente, faço o encaminhamento desse pedido de informação, ao qual eu peço aqui o apoio dos nobres colegas, porque agora, com a construção da estrada, da pavimentação asfáltica que ligará o distrito de Presidente Kennedy à cidade de Concórdia, esse distrito está prestes assim, a ter um desenvolvimento muito acima do que vinha acontecendo naturalmente, porque o asfalto leva o desenvolvimento, leva as pessoas a se interessarem pelas comunidades, pelo distrito. Aquele distrito já é um distrito que
vem se desenvolvendo pela instalação lá do comércio, das indústrias, da empresa do setor de transporte, e entre a agricultura e a agropecuária, que são muito fortes naquela região. Nós estamos, então, encaminhando esse pedido de informação com o objetivo de sabermos como que se encontra a área urbana do distrito de Presidente Kennedy, se já existe algum estudo, algo nesse sentido elaborado pelo município através do setor de urbanismo, no sentido de que possamos lá, naquele distrito, promovermos a regularização fundiária de algumas áreas ou do entorno da vila já constituída, para que as pessoas possam ali edificar loteamentos, poder encaminhar financiamentos através, depois disso, também do seu imóvel, a compra do seu imóvel. Enfim, o objetivo do pedido é nesse sentido que nós o fazemos aqui nessa tribuna e pedimos, então, o apoio dos nobres colegas para que a gente possa elucidar esse fato e aí, tendo conhecimento de como está essa situação, fazemos então o encaminhamento das outras reivindicações que a própria comunidade nos tem solicitado. Era isso, senhor presidente, muito obrigado. Continua a discussão e votação, pedido de informação 45 da autoria do vereador Artemio Ortigara. Como não há nenhum vereador que queira se manifestar, coloque em votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. Pedido de informação 45 está aprovado. De autoria dos vereadores Edilson Massoco e Marilane Fiametti Tuani, pedidos de informação 46 e 47/2014. Está em discussão e votação os pedidos de informação número 46 e 47, de autoria do vereador Edilson Massoco e da vereadora Marilane Fiametti Tuani. Com a palavra o proponente Edilson Massoco. Vereador Edilson Massoco. Senhor presidente, demais vereadores, vereadora, cumprimento aqui a imprensa, funcionários dessa casa, estendo minha saudação ao nosso grande amigo, colega, pessoa que eu tenho grande admiração, Ayrton Bonissoni, que aqui se faz presente. Em seu nome, permite que eu estenda a saudação às demais pessoas presentes e também externar meus cumprimentos às pessoas que nos acompanham via internet. Mas, presidente, pedido de informação que eu faço, então, são dois, o 46 e o 47, praticamente direcionado na mesma linha. O primeiro, então, é de uma área de terra que o município está adquirindo e que o projeto já está tramitando aqui nessa casa, onde está sendo adquirido uma área da antiga da BRF de 286 mil metros quadrados, propriamente próximo acesso à BR-153, na comunidade de Alto Suruvi. As informações que buscamos, então, por intermédio desse pedido de informação, é para que possamos esclarecer mais, para que no momento que tiver que proferir o voto, e tiver mais esclarecido, e até mesmo para quando o munícipe nos perguntar alguns dados, algumas informações, para que nós possamos passar ou repassar, então, a informação de maneira adequada. E o pedido de informação, então, são quais os critérios utilizados pela Comissão para Avaliação da Área de Terra de 286 mil metros quadrados, a qual está sendo adquirido pelo município conforme o projeto de lei 59/2014. Quais foram os membros dessa comissão? Cópia da avaliação assinada pelos membros da comissão. A segunda, então, é de uma área de terra que está sendo adquirida para a Universidade Federal da Fronteira Sul. Essa, então, uma área de 300 mil metros. Posso dizer que o tamanho, então, a metragem é praticamente a mesma, porém há uma diferença de preço muito grande. Mas, completando, o pedido de informação também busca quais os critérios utilizados pela Comissão de Avaliação da área de terra que foi adquirida para a implantação da Universidade Federal Fronteira Sul, quais foram os membros dessa comissão e cópia da avaliação assinada pelos membros da comissão. Por que faço esses dois pedidos de informações, senhores? Eu tive andando nessas duas áreas de terra e conheço bem. Inclusive, uma no domingo, esteve percorrendo por lá e analisando, olhando, e entendo que as duas áreas de terra se equivalem. As duas áreas de terra são muito próximas quando eu falo em planícies.
O que eu não entendo é por que uma área de terra está sendo avaliada em R$686 mil e a outra está sendo avaliada em R$4.500.000. Então, essa é a dúvida que tenho. Se os critérios analisados estão sendo o mesmo ou estão sendo diferentes. E até título de sugestão, eu entendo que a própria Universidade Federal da Fronteira Sul podia ser instalada na primeira área de terra adquirida, essa então da BRF, que tem um custo de R$686 mil. Uma vez que uma das únicas exigências da reitoria, pelo que eu fiquei sabendo e entendo, e que tenho conhecimento, que essa área de terra teria que dar acesso à BR-153. São próximas áreas de terras, não possui uma distância grande, daria perfeitamente para ser instalada a universidade nesse terreno, e quem sabe, evitado esses R$4.500.000 de investimento nessa outra área. O que eu quero dizer aos senhores? Ou uma área de terra, a primeira, de 286 mil metros, está sendo comprada com preço muito abaixo de mercado, porque é R$680 mil, o município avaliou em R$650 mil, ou a segunda área de terra está sendo comprada com um valor muito alto a peso de ouro. Então, essas informações são muito importantes para que nós possamos não só nos esclarecer, mas como também responder e tirar dúvidas daqueles que assim nos perguntarem. Então, conto com o apoio, que os senhores possam estar aprovando esse tipo de informação, para que nós possamos também, então, ter esses dados e, quem sabe, ficar mais esclarecido. Senhor presidente e demais vereadores, muito obrigado. Continue a discussão e votação, os pedidos de informação 46 e 47, de autoria dos vereadores Edilson Massoco e da vereadora Marilane Fiamete Stuani. Como na manhã o vereador queira se manifestar, coloque em votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. Os pedidos de informação 46 e 47 são aprovados. Indicação 216/2014, de autoria do vereador Edilson Massoco. Está em discussão e votação o pedido de informação 216, de autoria do vereador Edilson Massoco. Como não há nenhum vereador queira se manifestar, coloque em votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. Pedido de indicação 216 está aprovado. Indicação 217/2014, de autoria do vereador Arlan Gugliani. Está em discussão e votação a indicação 217, de autoria do vereador Arlan Gugliani. Com a palavra o proponente. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, funcionários da casa, assessores, também a imprensa, pessoas que nos acompanham aqui e também em suas residências. Mas, senhor presidente, quero rapidamente explanar sobre essa proposição. Julgamos importante e, coincidentemente, ontem estivemos aqui antes do início da sessão, onde na fala do Stringini ele enaltecia a importância da leitura, especialmente a questão dos livros, né, da questão da literatura, e ficamos felizes porque ontem mesmo, antes da sessão, a gente já havia protocolado essa proposição, um debate que a gente já estava fazendo há algum tempo e acho que tem bastante a ver. E a ideia, então, através dessa indicação, é sugerir ao Executivo Municipal em criar a Biblioteca na Praça, ou como também pode ser conhecida a Biblioteca Itinerante. Há algumas experiências já em algumas cidades do Brasil, onde particularmente na praça, nas praças das cidades, onde é um local de encontro, um local de passeio, um local onde as pessoas que vêm da cidade, seja do interior ou da cidade, para fazer os seus trabalhos, banco, acaba tendo um local de descanso que é na própria praça de sua cidade. E alguns lugares tiveram a experiência, as ideias de colocarem livros e revistas naquele local para que as pessoas possam aproveitar esse tempo também de descanso e poder se dedicar um pouco à leitura. Então, nesse sentido, buscamos algumas informações, né? Encontramos algumas experiências, como numa cidade também, em Santa Catarina, onde tem espaços na praça onde as pessoas têm livre acesso a livros e revistas, né? E claro que é uma ação importante, depende também do cuidado das pessoas de sua cidade, mas onde o objetivo é fomentar a leitura. Então, nesse sentido, estamos propondo essa experiência também no município de Concórdia. Queremos que, quem sabe, isso possa acontecer na cidade e fazemos questão, né, como vereador, de fazer a doação dos primeiros livros que fiquem também na praça, para que possa realmente ser um espaço também cultural para a nossa cidade.
Há experiências também em outros estados brasileiros, onde eles colocam nos próprios bancos das praças centrais os livros. É uma ideia legal também, mas a gente sabe, pela questão climática, isso poderia se inviabilizar. Então, com espaços e ações como essas, que colocamos em anexo à proposição, entendemos que seria um local fácil de acesso à comunidade e poderíamos fomentar ainda mais a literatura no nosso município. Então, pedimos o apoio de todos os senhores vereadores e que, quem sabe, também Concórdia possa ter um projeto de lei, uma ação de biblioteca na praça. Muito obrigado. Continue em discussão e votação a indicação 217 da autoria do vereador Arlan Gugliani. Como não há nenhum vereador que queira se manifestar, coloque em votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. A indicação 217 está aprovada. De autoria do vereador Fábio Luiz Ferri, indicação 218/2014. Está em discussão e votação a indicação 218 da autoria do vereador Fábio Luiz Ferri. Como não há nenhum vereador que queira se manifestar, coloque em votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. A indicação 218 está aprovada. Indicação 219/2014, de autoria do vereador Evandro Pegoraro. Está em discussão e votação a indicação 219 da autoria do vereador Evandro Pegoraro. Como não há nenhum vereador que queira se manifestar, coloque em votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. A indicação 219 está aprovada. E está livre a palavra do pequeno expediente. Com a palavra o vereador Fábio Luiz Ferri. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, senhoras vereadoras, imprensa, cumprimentar aqui Marcelo, seu amigo, cumprimentar as demais pessoas que nos acompanham, assessoria. Mas venho, senhor presidente, ocupar esse espaço na tribuna, fazer uma sugestão, quem sabe colocar em apreciação de todos os senhores e senhoras, a questão da sessão do dia de amanhã, quarta-feira e quinta-feira, bem como também o mês de agosto e setembro, que já conversamos em as lideranças de bancadas, para que nós possamos ter essas sessões na parte da manhã, para nos dar mais tempo para nossas atividades, uma vez que nós sabemos que agora é uma época diferenciada no nosso calendário, onde nós temos as campanhas eleitorais e todos nós estamos envolvidos de uma forma ou de outra e acabamos percorrendo aqui o nosso município, visitando todos os moradores, levando a mensagem dos nossos candidatos, que faz parte do nosso dia a dia. Então, coloco em apreciação, gostaríamos de ter a aprovação de todos os colegas, que nós pudéssemos ter essa reivindicação aqui, senhor presidente. Vossa Excelência pretende usar ainda o pequeno expediente? Não, só então isso. eu coloco em apreciação dos colegas a proposição do vereador Fábio Ferri, que na verdade já havia sido em reunião entre as lideranças de bancadas colocada em apreciação essa discussão. Então eu coloco em discussão a proposição do vereador Fábio Ferri, que também é contemplada pelos vereadores dos outros partidos. Com a palavra, vereador Edilson Massoco. Senhor presidente, demais vereadores, pessoas já citadas, eu sei que serei voto vencido, uma vez já que praticamente houve um acordo aí de todas as bancadas, ou pelo menos de todos os vereadores. Mas eu não posso também externar aqui a minha preocupação, não diria descontentamento. Eu entendo perfeitamente quando se muda de horário, quando há um evento de relevância onde tem que ter participação dos vereadores. Nós já iniciamos o ano com a sessão às 18h30. Aí em reunião, maioria vence, 18 horas. Agora, por fato de uma eleição, nós vamos passar até as sessões pela parte da manhã. Convenhamos, para mim as eleições não são municipais, são estaduais e federais. Que no qual, para mim, não vem interferir na questão das sessões. Eu estou muito preocupado com o plenário. Nosso plenário já é vazio. Entendo que 18 horas já é um horário cedo para as sessões. De manhã cedo ainda, ou pela parte da manhã, dificulta ainda mais a presença das pessoas no plenário. E entendo que o plenário é público. Então, eu vejo que as mudanças são cada pouco, se continuarem assim, daqui a pouco vamos fazer sessão às 13 horas da tarde. Eu, como vereador, também quero pensar na população. Entendo, respeito a posição de todos os vereadores, inclusive a proposição do meu colega de bancada Ferri,
Mas por justificativa de que é um ano eleitoral e que nós temos que fazer sessões de manhã, no meu ponto de vista, respeitando todas as opiniões de qualquer vereador aqui. Falando por mim, eu discordo. Porque nós estamos também, de certa forma, dificultando ainda mais a participação das pessoas no plenário. E também por entender que as eleições não são eleições municipais, e sim estaduais e federais. Obrigado. Dando continuidade, então, a essa proposição que está em pauta de discussão, eu só queria esclarecer também que eu entendo que não é só com relação à questão das eleições. Nós temos aqui, é um ano diferenciado, são 80 anos no município, muitos eventos nós teremos, né? Então, eu queria só esclarecer isso, até porque foi colocado na discussão da reunião das lideranças de bancadas. Continua em discussão esse tema, então. Alguma outra manifestação de algum outro colega? Com a palavra, o vereador Jadson Miguel. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, vereadora hoje, a Marilane está viajando, imprensa, assistência, nosso amigo, escapou o nome, o Bonissoni, né? Grande companheiro, um grande amigo, Marcelo. Mas, presidente, respeitando a posição do vereador Edilson também, mas como foi reunião em bancada, o Ferri, o Pegoraro, liderança de bancadas com Maceto, Pacheco, eu, e decidimos, como você já falou também, os 80 anos do município, muitos eventos à noite, fazer a sessão pela manhã. E também porque em outras legislaturas isso é um acordo entre os vereadores que às vezes tem que acontecer. Mas respeitamos também a posição do vereador Massoco. E rapidamente, vindo essa tribuna também, quero agradecer em nome do líder para levar o executivo, que estive lá na região do Engenho Velho hoje pela manhã. O pessoal está fazendo tapa-buracos. Tinha uma elevação também no asfalto, onde foi nas chuvas, que rompeu o asfalto. O pessoal cortou, fez um asfalto novo. Enfim, parabenizar pelo trabalho também. Muito obrigado. Está em discussão o tema relacionado, então, à alteração do horário das sessões de quarta, quinta, agosto e setembro. Como na bandeira o vereador quer se manifestar, coloque em votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. Com o voto contrário do vereador Edilson Massoco, pela maioria dos outros 11 votos, está aprovada, então, a alteração dos horários. Continua livre a palavra do pequeno expediente. Com a palavra, o vereador Evandro Pegoraro. Bem, senhor presidente, demais vereadores que compõem a mesa, vereadores no plenário, vereadora, imprensa que nos prestigia, internautas, assessoria, o Betinho que está aí sempre nos auxiliando, né, Beto? E o Marcelo, que trabalha na Lourenço, que está nos prestigiando nesta noite também de sessão. Mas nós vamos ocupar a tribuna para falar da inauguração que tivemos hoje do CEMEI, o berçário, enfim, do berçário que é ligado ao CEMEI Zilda. Esse berçário é uma inovação na região e um dos poucos municípios que possuem berçário em Santa Catarina é Concórdia. E falar do nosso CEMEIs é importante, porque nós que tínhamos uma realidade que uma vez eram creches, hoje são CEMEIs. A qualidade oferecida, seja na alimentação escolar, seja na área pedagógica do nosso CEMEIs, que são muito importantes. As vagas também, nós temos, em 2000 eram 624 vagas, hoje são 2.200, com as 80 agora, 2.280 vagas. Estamos caminhando, o governo municipal está caminhando e perseguindo o objetivo que está também em seu plano de governo, de zerar a fila de espera. Isso, como também nosso líder do governo tem colocado, só não aconteceu ainda devido aos atrasos que ocorreu, nosso prefeito também sempre coloca isso, ao CEMEI do Imigrantes. Mas é uma batalha e agora as obras estão em andamento no Imigrantes. Com certeza agora também
essa contribuição do berçário, que é uma inovação na questão infantil, e lá tinha os demais vereadores que hoje também acompanharam a inauguração. Mas dizer também que isso contribui, porque se nós, no ano de 2000, era em nível de Brasil, da Firjan, por que 2000? Porque começou a medição naquele ano, começou a Federação da Indústria do Janeiro a fazer a medição. Nós éramos 1.389 na posição dos 5.564 municípios, hoje somos a 12ª posição, e nós éramos a 107 em Santa Catarina, e hoje somos o primeiro em Santa Catarina em qualidade de vida. Se na educação no ano 2000 nós éramos, aqui no estado, na posição 66, e hoje somos o 7º, com certeza se deve aos investimentos na questão da educação, falando da educação hoje, que média são todos os índices, são emprego, renda, educação, saúde, mas específico na educação e também no CMEIs ou no ensino fundamental, os investimentos são sempre acentuados, estão sempre sendo bem feitos pelo nosso governo municipal. E a prova disso, então, foi essa inauguração de hoje, desse berçário, que realmente coloca a Concórdia. E se nós conseguirmos zerar, que é a perseguição que está tendo o governo municipal, será, não digo o único município, mas um dos poucos municípios do Brasil que conseguirá atingir essa meta. E aí nós vamos estar melhorando ainda mais, porque os dados são de 2011, que nós estamos primeiro em Santa Catarina e 12º no Brasil, em emprego e renda, em saúde, em educação. E nós estamos melhorando cada vez mais a educação, o emprego também vem melhorando, tivemos geração de emprego nesse mês, no ano já são 894 postos de trabalho neste ano, então os índices tendem ainda a ser ainda melhor. Claro que outros municípios também estão investindo, estão fazendo seus investimentos, mas o que nos deixa o alento é que nós vamos cada vez mais melhorar a nossa qualidade de vida. E sem deixar aqui de dizer que os investimentos são nos CMEIs, principalmente do governo federal e do governo municipal, do caixa próprio do município. Nós tivemos nada de investimentos do governo estadual. Deixar bem claro isso, que são investimentos do caixa da prefeitura, né, Arlan, e também do governo federal. Então, parabenizar aqui o governo, quem ganha com isso é a sociedade. Então, realmente, estamos todos de parabéns por esse importante investimento que a Concórdia recebeu e inaugurou no dia de hoje. Era isso, presidente. Obrigado. Dando prosseguimento ao pequeno expediente, passamos a palavra à vereadora Margarete Poleto Dalla Costa. Cumprimentar o presidente dessa casa, o senhor Pacheco, demais vereadores e as demais pessoas que nos assistem, que aqui já foram denominadas, a imprensa, os internautas. E também quero reforçar os cumprimentos para a administração municipal, que o Evandro já o fez, pela bela inauguração do nosso primeiro berçário de Concórdia. Zilda Ribeiro Neves, que contempla 80 vagas para as nossas crianças. Parabenizar toda a equipe da educação, que fizeram um esforço muito grande para que fosse inaugurado, então, esse primeiro berçário. E os pais podem ter muito orgulho que levarão seus filhos nesse berçário, pela mobilidade, pela modernidade. As mulheres de Concórdia podem ter orgulho em levar seus filhos lá. Antigamente não acontecia isso, não. Está tudo muito modernizado. Ficou muito lindo, parabéns pela administração municipal. E também a gente teve a oportunidade de estar hoje nas festividades dos 15 anos do IPRECOM. Eu quero parabenizar, então, em nome da diretora Lucilene e toda a sua equipe, pela dedicação e organização que tem com os nossos aposentados. Parabéns para eles e pelas festividades. Seria isso, obrigado. Dando prosseguimento ao pequeno expediente, passamos a palavra ao vereador Vilmar Comaceto. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, assessores, lideranças aqui já citadas, imprensa, internautas que nos acompanham também pela internet, nossa saudação.
Também quero aqui me associar aos demais colegas que me antecederam e que também participaram hoje dos atos de inauguração do berçário. E é claro que esse ato ele significa mais do que uma simples obra. Ele significa uma decisão que já havia sido tomada pelo poder público de construir um berçário, especialmente para atender crianças de 0 a 2 anos, que hoje é um dos grandes desafios hoje para o poder público. Imaginem assumir o cuidado de crianças de 0 a 2 anos, o tamanho dessa responsabilidade. E essa decisão foi tomada pelo poder público e hoje tivemos a honra, então, de participar desse evento, a alegria de participar, a emoção, inclusive, de participar de um evento, da inauguração de um berçário que nos enche de orgulho, porque da qualidade, inclusive, da obra, né, do esmero que se teve, do cuidado que se teve de estruturar esse berçário, inclusive da área de lazer que tem no entorno desse berçário, que é muito importante também para as crianças. Então, cabe aqui parabenizar o poder público, toda a equipe do governo, que de alguma forma se empenhou nesse processo, para que hoje tivéssemos, então, esse berçário, que vai ajudar, certamente, ao governo municipal a cumprir a sua determinação de zerar as filhas de CMEIs, e com uma vantagem, né? A maioria dos berçários é de 4 meses a 2 anos. O poder público municipal está assumindo o compromisso de 0 a 2 anos, né? Porque muitas vezes tem pessoas que são autônomos ou empregadas domésticas que nem têm licença maternidade para gozar e precisa deixar a criança porque tem que trabalhar. Então essa também é uma outra virtude desta obra. Mas aqui também cabe um pouco, e queria fazer essa reflexão, pegando esse gancho, o porquê que existiram essas filas dos CMEIs aqui em Concórdia. E que não é só em Concórdia isso que acontece, apesar que Concórdia vai, nos próximos dias, zerar essas filas. Primeiro porque, a gente sabe, aqui já foi comentado pelos colegas, essas obras que eram para estar concluídas, exemplo do CMEI Brigantes, não foi, não por culpa do governo, por culpa da empresa, que não cumpriu o contrato. O CMEI Freirense e Petrópolis também já haviam sido licitados, as empresas não cumpriram o contrato. E houve, então, essa decisão judicial, que creio aqui foi um pouco severa demais. Tanto é que a liminar foi suspensa hoje. E nessa liminar foi aceito o argumento que o prefeito colocou também para o Ministério Público aqui em Concórdia, que não surtiu o efeito desejado. E entre as justificativas está na petição, inclusive, de que o requerente asseverou que já está providenciando a construção de novas unidades destinadas à ampliação do acesso à educação infantil, cujas obras até o momento não foram concluídas, não por culpa do poder público, mas da iniciativa privada que não cumpriu com os prazos, ou não cumpriu com a obra. Então, a outra razão das filas é porque os CMEIs são de boa qualidade. E, independente da renda do cidadão, ele coloca os filhos no CMEI público. Hoje, na iniciativa privada, existem, segundo dados, a ordem de 130 vagas das 7 escolas infantis de Concórdia. Por que não colocam lá as que têm mais renda? Né? Certamente porque o CMEI público tem qualidade, senão não colocaria. Então, isso também é um orgulho para todos os nossos concordienses, poder público, pela qualidade dos CMEIs. Não que seja o suprassumo e que não tenha que melhorar, que não tenha que estruturar com mais pessoas, que qualificar cada vez mais essas pessoas que lá atuam, mas tem qualidade, né? E esperamos que esse censo, agora que está sendo realizado, que também nos traga novas informações para que, em caso de falta de vagas, que se adote o princípio da justiça social, né, de que o poder público deve atender primeiro pessoas de menor renda, se sobrar vaga, atende pessoas de maior renda. Se sobrar vaga, atende pessoas que, porventura, a mãe não trabalha, e se atenda a pessoas em que a mãe trabalha. Que se verifique também se quem está, os pais que têm filhos, mais um minuto só, presidente, que têm filhos no CMEI, se alguns desses não estão recebendo, de repente, auxílio creche, e tirando a vaga no setor público de um cidadão, de um pai, de uma mãe, que muitas vezes ganha 1 ou 2 salários mínimos. Esperamos que o censo realmente cumpra com esse papel também de gerar informação, para que a gente possa primeiro fazer justiça, né, justiça social,
no sentido de atender realmente as pessoas que realmente precisam. E se sobrar vaga, é claro que todos serão aberto vagas para outros que porventura não é tanto assim e tão necessário assim o CEMEI. E para encerrar, nobres colegas, é claro que queremos aqui não só parabenizar o prefeito municipal, mas toda a sua equipe, também a Secretaria Municipal de Educação e todos aqueles que se envolveram nesse processo e que realmente esperamos, né, que no próximo levantamento da Firjan, na próxima categoria dos municípios que Concórdia não só permaneça em primeiro lugar em qualidade de vida, em função de atender e zerar as filas do CEMEI, como também avance do 12º lugar para o primeiro lugar no Brasil. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Dando continuidade ao pequeno expediente, passamos a palavra ao vereador Arlô Guglielmo. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, funcionários da casa, assessores, pessoas já aqui nominadas, imprensa, mas é um momento importante, como muito bem falou os vereadores que me antecederam, acho que um grande dia, a inauguração do berçário, com a presença de muitos vereadores, sociedade, comunidade, e a gente sabe das ações e da luta do prefeito Girardi, né, não só nessa área, mas exclusivamente a questão das vagas do CEMEI, que foi amplamente debatido nesta casa, em outros locais também. E então mais uma ação que o município tem feito, que foi a inauguração do berçário. Gostaríamos de já ter inaugurado também, nobre presidente, o CEMEI lá do bairro Imigrantes, que já estava previsto ainda para o ano passado, mas já destacamos aqui por descumprimento dos prazos da empresa que lá tinha, né? Isso acabou inviabilizando. Mas o fato é que o prefeito não está se furtando de resolver a situação, como muito bem colocou o vereador Comaceto, né? Hoje, então, a decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, uma decisão assinada pelo vice-presidente, desembargador Torres Marques, então, suspendendo então os efeitos da liminar que era então adotado, que até agosto o município teria que zerar as vagas. Mas mesmo assim, como o prefeito reitera, né, o prefeito tem esse comprometimento este ano de estar zerando as vagas e vai fazer isso, né, pelo comprometimento, né, por ter defendido no seu plano de governo e pelas ações que tem voltado-se pela educação. Então, reiterar isso, né, da sensibilidade do desembargador Torres Marques, muito bem fundamentada na sua decisão, com várias páginas, onde ele coloca realmente do empenho que o município tem feito, a lamentável situação que foi da empresa que havia ganho a construção e houve esse atraso, e por outras particularidades. Então, nesse sentido, né, pelo prazo exíguo, como ele mesmo colocou na sua decisão, ele coloca então e suspende os efeitos daquela liminar. Mas, volto a dizer, o prefeito empenhado com certeza vai zerar as vagas, que é um comprometimento dele com a sociedade concordeense. Então, temos que fazer esse registro. Vale destacar também, como muito bem colocou o vereador Evandro Peguararo, das outras ações que o município também tem procurado fazer, que são as questões também da construção do CEMEI do bairro Petrópolis e o CEMEI do Freirense. E fico feliz porque o CEMEI do bairro Petrópolis foi uma luta que tive nesta casa ainda no mandato passado, né, junto com aqueles moradores da Associação de Moradores do bairro Petrópolis, e a gente vê essa realidade muito próxima. E registro, sim, como o senhor colocou, vereador Evandro, que realmente os recursos que estão vindo é do governo federal, né? O CEMEI do bairro Petrópolis terá uma obra orçada no valor de R$ 814 mil, e o CEMEI do bairro Freirense, R$ 808 mil. Já houve, inclusive, o pagamento da primeira parcela por parte do governo federal, no valor de R$ 203 mil e 500 para o CEMEI do Petrópolis e R$ 202 mil do CEMEI do Freirense. Recursos esses do PAC 2. Então, realmente a gente viu um debate aí, a possibilidade de ver recursos do governo do estado, mas ressaltamos que até esse momento os recursos que veio é do governo federal. Então é importante fazermos esse registro. Também queremos pedir o apoio dos senhores vereadores sobre as ações e os projetos que estamos votando aqui. Um dos projetos que está tramitando desde o dia 2 deste mês, se não me falha a memória, é o projeto de lei 60/2014. Esse projeto é suplementação, que é para recursos e aquisição de medicamentos
para a nossa Secretaria Municipal de Saúde. Alguns pareceres já chegaram nessa casa ainda na primeira semana do mês de julho. Se houver a possibilidade, senhor presidente, a gente ainda esse mês conseguir votar esse projeto, eu julgo importante por ser tratado de um assunto tão relevante. E como nós teremos só mais 2 sessões este mês, que é a sessão de amanhã e de quinta-feira, se houver essa possibilidade, se não, é um projeto que vai ser votado somente no mês que vem, e me preocupa essa questão por ser tratado de um assunto tão sensível. Então, peço realmente o apoio e a sensibilidade dos vereadores, que foram sempre muito parceiros quando precisado. E por fim, senhor presidente, fazer um registro importante e pedir a esta casa que enviou ofício do grande momento vivido pelo esporte de Concórdia. Estamos com um treinador concordiense na Macedônia, que é o Alexandre Schneider, que dirige a nossa seleção brasileira de handebol juvenil no Campeonato Mundial, e agora com essa grande notícia do Serginho Choquete, seu treinador da seleção brasileira de futsal. Então, mais um grande feito para a Concórdia. Acho que seria interessante que essa casa enviasse ofício aos 2 técnicos, o que já está dirigindo a seleção brasileira juvenil de handebol e o que terá esse grande desafio, então, de dirigir a nossa seleção brasileira de futsal no Brasil. Obrigado. Conforme a inscrição dos vereadores, passamos a palavra ao vereador Artemio Ortigara. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, demais pessoas já devidamente nominadas, assessores, imprensa. Enfim, mas é importante, senhor presidente, que faço uso dessa tribuna aqui para fazer algumas observações. Inclusive quero aqui cumprimentar algumas ações do prefeito municipal em relação a essa questão da inauguração do berçário nos dias de hoje, essa preocupação do prefeito em relação à questão de que se busca zerar as vagas, ou seja, para as crianças no CEMEIS, e acho que realmente foram ações muito importantes, mas às vezes eu fico um pouco preocupado quando se usa aqui dessa tribuna, vereador Comaceto, o próprio vereador Arlan, falando do CEMEI Imigrantes. Eu tive o cuidado de buscar maiores informações com relação ao atraso da entrega dessa obra. E gostaria de dizer aos senhores que no momento em que a empresa contratada, que foi vencedor da licitação, foi para fazer a alocação da obra no início dos trabalhos, para início de conversa, a terraplanagem era menor do que o projeto. Tiveram que adequar lá o local para que se desse início à obra. Houveram, sim, atraso por parte da empresa, mas também quero dizer aos senhores que há muitas evidências de problemas de projeto. Inclusive aquela questão daquelas vigas, questão lá sobre escoras e tal. Tive a oportunidade de conversar com o empresário, dizendo que ele tem farta a documentação de envio de e-mails ao município, solicitando informações, inclusive questionando a questão da utilização da ferragem, etc. Então, vários problemas, modificações que ocorreram durante a obra. Então, nós temos que ter cuidado, porque assim, daqui a pouco parece que foi só a empresa que causou o atraso na entrega da obra. Então, eu quero aqui sair também, não em defesa propriamente da empresa consultora, mas temos um pouquinho de cautela quando a gente parece que joga assim, por problemas da empresa. A empresa assume, sim, ela atrasou por uma questão, mas tiveram outros problemas de ordem técnica, inclusive, aí, que acabaram atrasando. Mas, enfim, e aqui eu quero dizer para o vereador Evandro que, de fato, talvez o governo do Estado não tenha aportado recursos na construção dos CEMEIs, mas também não podemos deixar aqui, nesse momento, de dizer do grande volume de recursos que estão sendo investidos no município de Concórdia, na região, que são oriundos do governo do Estado, como, por exemplo, o próprio contorno viário norte, que é uma obra que está em andamento, e também para aqueles que não acreditavam, o asfalto a Presidente Kennedy. Eu me recordo que no início dessa legislatura eu comentava sobre essa obra, que era uma promessa lá do governo Luiz Henrique. Então são 4,5 milhões de reais que estão disponibilizados para esta obra tão importante para aquela comunidade, para aquela região. Então são recursos do governo do Estado que estão ali, sim, trazidos para o município de Concórdia. Então eles não vêm num setor, mas eles estão alocados em outros setores que com certeza contribuem muito com a infraestrutura do município, e por que não dizer também com a geração de emprego, de renda, porque isso gera recursos que são reinvestidos aqui no nosso município. E eu não estava aqui na sexta-feira pela manhã também, eu não posso deixar aqui de falar, presidente,
Sobre a questão da SC 355, que liga Concórdia a Jaborá, mas eu tive a oportunidade de estar conversando com o governador na sexta-feira à noite, e o qual me disse que está resolvido aquele problema do andamento desta obra, que a empresa que estaria classificada em 5º lugar aceitou dar continuidade aos trabalhos e, portanto, não haverá necessidade de uma nova licitação, e com isso, então, me parece que em breve serão reiniciados esses trabalhos. Então nós percebemos com isso que o governo do Estado tem participado, sim, diante dos recursos que possui, até porque nós sabemos que o grande volume de recursos, a arrecadação de tributos nesse país se concentra em Brasília. E essas obras, então, eu acho, vereador Evandro, que muitas vezes o dinheiro que vem para a Concórdia do governo federal, eu diria assim que ele até é muito pouco em relação àquilo que representa Concórdia no contexto de todo o volume da arrecadação. Então, eram essas as considerações que eu queria fazer, apenas para esclarecer assim, minhas dúvidas, cumprimentar ao IPRECON, senhor presidente, cumprimentar, inclusive, a primeira presidente, que é a esposa do nosso assessor, secretário, né, a Leanir Comim, cumprimentar também a segunda presidente, que foi a Marta Corade de Souza, se não estou equivocado no nome, e a esposa do nosso vereador, então, Djalma Lazzarotti, que é a dona Lucilene, que então todas elas têm muita importância nesse trabalho e no sucesso que vem sendo todo o sistema previdenciário dos pensionistas do município de Concórdia. Então, não poderia deixar de fazer o registro e enaltecer o trabalho que todos os que têm passado pela direção desse órgão têm feito em prol do servidor público municipal. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Bom, com base no regimento interno dessa casa, relacionado ao artigo 132, inciso 1º, passamos para a ordem do dia. Segunda discussão e votação, projeto substitutivo número 8/2014, de autoria do vereador Vilmar Comaceto, dispõe sobre a utilização de alternativas tecnológicas ambientalmente sustentáveis nas escolas municipais de Concórdia. Está em discussão e votação o projeto de lei substitutivo número 8, de autoria do vereador Vilmar Comaceto. Como nenhum vereador queira se manifestar, coloque em votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. O projeto de lei substitutivo número 8 está aprovado. Primeira discussão e votação, projeto de lei 57/2014, do Poder Executivo, autoriza a abertura de crédito suplementar e da outras providências. Está em discussão e votação o projeto de lei número 57, de autoria do Poder Executivo. Com a palavra o vereador Edilson Massoco. Senhor presidente, demais vereadores, pessoas aqui já citadas, mas eu vou aproveitar aqui, presidente, da minha fala até, e falar um pouco também do projeto 58, que ele vem na sequência. Mas eu aguardarei então, tudo bem. Só pode mas ser. O projeto 57, no qual eu me pronuncio aqui, então, dizer também que foi favorável, inclusive, nas comissões, mas que tenho algumas dúvidas aqui, e se pudesse buscar um esclarecimento melhor, porque, pelo que entendo, essa suplementação é uma sobra de arrecadação de 2013, ou seja, recursos do superávit. E a gente sabe que passa por essa casa todos os anos, como já passou esse ano para 2015, como foi o ano passado para 2014, a lei de diretrizes, onde define um percentual para cada secretaria. E aí, eu trago até a relação aqui, enfim, não vou citar aqui, Fundo Municipal de Saúde, tantos por cento, Urbanismo, tantos por cento, Agricultura, tantos por cento, e esse ano eu vejo uma enxurrada de suplementação. Que bom que está havendo excesso de arrecadação, que o município arrecadou mais do que previa quando, então, da votação da lei de diretrizes, mas também entendo que esse superávit, que essa sobra de arrecadação poderia muito bem ser investido proporcionalmente no percentual já definido quando aprovado aqui nessa casa na lei de diretrizes. E não é o que está acontecendo. Outra dúvida que me traz aqui também é quando diz assim, ó, aqui tem então, nesse projeto 57, 600 mil reais que serão suplementados para a Secretaria de Urbanismo. E simplesmente
não sei se a minha formação escolar não é tão grande, eu entendo pouco, mas simplesmente o projeto vem como modernização urbanística. Eu não consegui entender aqui esses 600 mil reais, em que sentido vai ser investido em modernização urbanística. E na sequência já então investimento para aplicações diretas. Para mim é nada mais, nada menos que nós estarmos assinando um cheque em branco. Eu não quero fazer pedido de vistas, eu não quero impedir que seja votado hoje ou pedir adiamento da votação do projeto. Outros projetos estão vindo aí, inclusive o próximo na sequência. Outros vão vir como o 64, que foi citado por Orlando, e lá também contempla o urbanismo, e todas como modernização urbanística. Então, pelo menos, do governo, se o senhor puder buscar essa informação e nos trazer detalhado, porque quando se lida com dinheiro, até com valor aqui, alto, 600 mil reais, que pelo menos venha detalhado no que é que realmente vamos investir os 600 mil reais, porque é muito fácil vir aqui dizer modernização urbanística. E todos os projetos suplementados, seja da suplementação ou do recurso superávit, que é o excesso de arrecadação para o urbanismo, o motivo é o mesmo, modernização urbanística. Então é uma dúvida que tenho, deixo claro que vou votar favorável ao projeto, inclusive já dei parecer favorável à comissão, mas vem acontecendo esse ano muitas suplementações nesse sentido, e eu gostaria que esses projetos, se o senhor pudesse buscar ali do governo, viesse mais esclarecido para nós, em que sentido, aonde realmente vai ser investido esses valores, porque já veio vários, está vindo esses e virão outros. Muito obrigado. Continua em discussão e votação projeto de lei número 57, de autoria do Poder Executivo. Como não mandei um vereador que queira se manifestar, coloque em votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. Projeto de lei número 57 está aprovado. Primeira discussão e votação, projeto de lei 58/2014, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito suplementar e dá outras providências. Está em discussão e votação projeto de lei número 58, de autoria do Poder Executivo. Como não há nenhum vereador que queira se manifestar, coloque em votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. Projeto de lei número 58 está aprovado. Está livre a palavra do grande expediente. Como não há nenhum vereador que queira se manifestar, antes de encerrar essa sessão, quero agradecer a presença de todos, da imprensa, dos servidores, das senhoras que estão na assistência, e dizer então que, com base na aprovação dos senhores vereadores no dia de hoje, então, eu, antes de convocar a sessão, eu quero informar também que no dia 5 de agosto terá uma exceção com relação ao horário, porque será uma sessão descentralizada em Engenho Velho, né, às 19 horas. E claro que o restante dos outros dias das sessões ficou definido por Vossas Excelências, que serão na parte da manhã, às 7h30 da manhã. Então eu convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária, nesse mesmo local, no dia 23, às 7h30 da manhã. Muito obrigado, boa noite a todos.